Galera, Verdão joga amanhã contra o Bragantino. Palmeiras, que está de olho na liderança do Brasileiro, tem a chance, né, nessa rodada, dependendo da combinação de resultados, de assumir a liderança do Brasileirão, assim como corre o risco também, né, de poder ser ultrapassado pelo Fortaleza. Vamos acompanhar aqui o pessoal projetando essa rodada do Brasileiro. Deixar os créditos aqui na descrição, aquele like para fortalecer. Aproveite também, já deixa seu palpite aqui nos comentários. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O Bragantino vai enfrentar o Palmeiras e o Verdão quer essa liderança do Botafogo. Tem um time que está embalado, o Estevão pode estar de volta. Tem tantos jogadores aí que agora estarão à disposição do Abel. Palmeiras que pode, inclusive, chegar à 7ª vitória seguida. É mesmo, Lenão. Você adora o Abel, né? O trabalho do Abel você gosta. Um Bragantino em crise, 4 jogos sem vencer. Para enfrentar o Palmeiras, um dos postulantes ao título brasileiro de 2024. Esse é o cenário do jogo de amanhã em Bragança Paulista. Nas últimas 11 partidas, o Massa Bruta teve apenas uma vitória. Hoje está na 11ª colocação com 33 pontos, mas apenas 5 da zona do rebaixamento. A conversa que a gente teve no começo do ano era para brigar entre os 6 primeiros colocados. Infelizmente a nossa realidade hoje não é essa, então eu acho melhor a gente colocar o pé no chão, olhar para a parte de baixo e se livrar o quanto antes, porque infelizmente essa é a realidade que a gente vive hoje. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Com 3 jogadores no departamento médico, o técnico Pedro Caixinha também não poderá contar com o ex-palmeirense John, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Um provável time que vai a campo terá Cleiton, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes. Jadson, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista, Mosqueira, Vitinho e Sacha. A gente sabe que a gente não pode ficar olhando para a parte de cima, a gente tem que pensar no Palmeiras, que é o próximo jogo, entrar como uma final. Independente se eles estão brigando pelo título, a gente está brigando pela parte de baixo da tabela. Brigas distintas. Do lado palmeirense, mesmo com o adversário em baixa, a preocupação é a melhor estratégia. Sabe que é uma equipe que é muito nova em termos de idade, tem bastante força física também, então pode se tornar um jogo perigoso, mas a gente sabe das qualidades e de algumas coisas que a gente pode explorar. O Palmeiras entra em campo diante do Bragantino no mesmo horário em que o Botafogo visita o Atlético Paranaense. De olho em um tropeço carioca em Curitiba e jogando pela 7ª vitória seguida em Bragança. O Verdão pode terminar a rodada na liderança. A gente fica muito feliz por estar tendo essa regularidade, né, com vitórias. Isso é muito importante para qualquer grupo de trabalho, né? Trabalhar com vitória é sempre melhor. Isso nos dá ainda mais confiança para os próximos jogos, né, para os próximos desafios. Agora a gente sabe que é uma briga muito acirrada ali pelo topo da tabela, mas a gente vem treinando bem forte e bem concentrado para ir em busca desses 3 pontos que são muito importantes. Após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras se reinventou. Já demonstrou que vai brigar ponto a ponto pelo título. E um dos nomes dessa reinvenção atende por Maurício. Conseguir ter muitas oportunidades, isso realmente ajuda para que você tenha uma sequência e poder mostrar o trabalho. Fico feliz com o desempenho que eu tenho tido, mas eu sei que isso não é o suficiente, né? Então eu estou trabalhando ainda mais para poder corresponder sempre ao mesmo nível dos jogos que eu tive. Segundo reforço da janela do meio do ano, o meia Maurício, ex-internacional, caiu nas graças do técnico Abel Ferreira. Em 14 jogos com a camisa do Palmeiras, ele foi titular em 9, marcou 3 gols e fez com que o técnico português encontrasse um novo posicionamento para Rafael Veiga. Nos últimos 2 jogos, com a ausência de Estevão, o camisa 23 atuou no ataque pela direita. O retorno do garoto após a lesão será amanhã, mas no banco de reservas. Então, o novo posicionamento de Veiga será repetido contra o Bragantino, com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Fico muito feliz por essa adaptação rápida, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você vir para um clube grande e ter essa adaptação muito rápida, já está jogando, já está bem incluído com o grupo. Eles me ajudaram bastante, a comissão me ajudou bastante. Crueldade da produção, aí terminar a matéria do Palmeiras com Maurício, chora coração, é uma dor profunda.
Um jogador como esse não ter sido vendido para a Europa, até hoje eu não me conformo. Enfim, coisas que os dirigentes fazem e depois ninguém cobra, deixa por isso mesmo, não é? Agora, já que o Palmeiras é um dos candidatos ao título brasileiro, vamos ver como está toda essa briga. Olha só, as chances de título. O Botafogo, neste momento, tem 43,8%. O Palmeiras tem 31,7%. O Fortaleza, sempre elogiado por aqui, não foi bem na Sul-Americana contra o Corinthians, mas na Série A faz um trabalho espetacular. Tem 22,9% de chances. O Flamengo, 0,58%. O São Paulo, 0,51%. Isso aí é coisa. Não, não é minha, eu não. Dela, né? Eu não faria mais. Eu não faço isso. Porque o Inter. Eu vou falar pra Deixa eu falar isso aqui, ó. Produção. Pra mim, eu vou só até aqui, ó. Porque eu vou só até aqui. O Roger Machado já falou em alguma coletiva sobre. Alan Patrick já falou também sobre a possibilidade de título. Matematicamente, loirão, hein? Não, pra mim, só vai até o Fortaleza, isso é matemática. Eu acho, e eu vou falar que tem 20 dias que eu tô falando pra ela, eu acho que o Inter termina na Libertadores direto. Eu acho que o Inter termina na Libertadores direto, de verdade. De verdade. Né, ainda há pontos, né, para ser o primeiro. Eu já sofri tanto, mas tanto nos últimos anos. Aí vocês vinham aqui, por que você comemora o vice-campeonato? Vou comemorar, porque é muito bom você terminar em segundo e não em... Não é bom, não. 18º, 17º. A comparação. É lógico. Agora... comemorar vice é duro, hein, pai? Duro, hein? Comemorar vice é duro, hein, pai? Ué, vice-campeão no Brasileiro, você tá bem próximo de quem ganhou, você ganha a vaga direta na Libertadores, ganha um dinheiro maior, o torcedor fica feliz, não tem sofrimento. Ah, tá bom, é sofrer briga contra o rebaixamento. Vamos inventar, então, o troféu perto do primeiro. O troféu perto do primeiro. Deixa eu falar uma coisa, essa é a mentalidade do brasileiro. Você vai na Olimpíada, o Brasil ganha uma medalha de prata, todo mundo vibra, sai carro aberto. Não é diferente. Você tem um campeonato em que tem 20 times, chegar em segundo é demérito para todos os outros que ficam embaixo. Não concordo. Isso é uma discussão para um outro momento, que tem recadinho, mas eu não concordo. Tá bom. Não concordo. E hoje... Aliás, melhor é ficar em 20º, beleza, Deus. Legal é ficar igual o Corinthians, tá? Legal. Completa! Do número 1 ao número 20, pode ser? Não sai dali. Bom, gente, o Botafogo vai jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa. Aliás, os 3 primeiros colocados têm compromissos longe dos domínios. O Palmeiras enfrenta o Bragantino e o Fortaleza o Grêmio, não é? E aí, lembrando que o Flamengo também tem um compromisso fora de casa contra o Bahia, mas eu tô contando os 3 porque, na minha matemática, essa não é a matemática do campeonato, eu vejo esses 3 com chances reais do título, o resto é projeção, na minha opinião. Ponto. O Flamengo vai se preocupar com a Copa do Brasil, é mais possível ganhar esse título na Copa do Brasil. Lembrando, só lembrando uma coisa, o Botafogo, se vencer a Libertadores, e o Flamengo, por exemplo, a Copa do Brasil, eles abrem vagas na Libertadores aqui. E o Corinthians também, se vencer, né? É impressionante. Não, o Corinthians não tá lá embaixo, como é que vai abrir vaga? Eu pensei nisso por que vem, Não abre vaga pra ninguém. Aí, vamos lá, então. Agora... a gente mostra a tabela como um todo, vamos até o Z4. Porque o Fluminense, com a vitória de ontem, momentaneamente saiu do Z4. E aí temos Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, Dedê. Tô falando aqui na humildade, Loirão, o teu time, a gente fica zoando aqui, brincando. Por que você volta no Inter toda hora? Porque eu acabei de ver a classificação. É o que a gente tá falando. 7º colocado, 45. Ganha, vai a 48, fia. 48. Um jogo a menos, né? O Flamengo pega o Bahia. Jogo a menos contra o Flamengo. Bahia. Ou seja, inimigo direto também. Ô, Chico, você que estudou essa tabela aí, Chico. Você precisa acreditar mais no seu time. Quem que tá em 3 competitions aí nessa tabela aí? Isso aí é questão de tempo, irmão. O Galo. 3, o Galo. Só o Galo e o Corinthians. Tá. Em 3 competições, só o Galo e o Corinthians. Mas, agora falando sério, que o Ronaldo tá todo brincalhão aqui,
Cara, se o Corinthians não venceu o Inter esse final de semana, a situação fica muito difícil pela questão mas não é dos uma jogos. tabela fácil, tio? O Corinthians? Mas precisa confirmar, né? Mas tem que ganhar, confirmar. Eu não falei que é fácil, é uma tabela tranquila. Porque tem jogos em casa. Juvetrica, eu vou te ajudar, Juvetrica. Exatamente. Tem que fechar a rodada primeiro pra gente poder fazer alguma Ronaldo, coisa. olha, Tem que fechar a 28 rodada. pontos, Essa é a 29ª rodada. vai nesse Fechando, papinho. a projeção será Escrivão já feita. tá pronto, escrivão. Escrivão já tá pronto. Chegou na 30ª rodada e é a última reta, né? Chegou na 30ª e é a última reta. É 8 jogos e vral, acabou. Agora, olha só, o Bragantino pega o segundo colocado, o Atlético Paranaense pega o líder, o Grêmio pega o terceiro colocado, o Juventude vai jogar contra o Vasco, que tá bem colocado, pelo menos não tá maravilhosamente bem colocado, mas tem um jogo a menos contra o Cuiabá também. Então, a gente tá projetando a rodada. Muitos aqui vão ter problemas. Atlético Paranaense e Bragantino estão correndo. O Vitória vai enfrentar o Galo fora de casa em Minas. O Atlético Paranaense, quando ele estava desse lado aí em 8º, em 7º, eu falei que o lugar dele não era ali. Vocês podem. Você falou pro Capelanes. Eu falei isso pro Capelanes. Eu falei, Tá Capelanes, você tá aí zombando dos outros, mas o seu furacãozinho virou uma brisa. Não, tá muito mal. Tem o ponto de ter 2 jogos a menos, mas mesmo assim é um dos times que joga um dos piores futebols do Caiu demais. Um dos piores Criciúma futebols do tá país jogando hoje. melhor. Agora, Sgarbi, o Cuiabá dificilmente vai perder pro São Paulo. Vai ganhar do São Paulo, desculpa. São Paulo tem que... esse tipo de jogo assusta fora de casa, mas São Paulo tem que vencer pra ir pra Libertadores. Voltamos. Em 22 jogos, Bruno. Ele sendo um dos caras mais importantes dessa campanha desse ano do Palmeiras. Com 9 gols, lidera em assistências, em participação em gol, né? Somando as duas coisas. E também ações na área rival, 111, caramba. É o segundo com o melhor número em 22 jogos, né? O recorde. Em geral do campeonato. Absurdo. E aí existe, como o Vinícius estava contando, a possibilidade dele voltar ou pelo menos ficar à disposição para jogar por alguns minutos. Aí a gente volta naquela questão... Tem uns 2 dias já, né? Que a gente... Que o Vinícius sai? levantou, né? Já tem a resposta? Quem sai? Pro Estevão voltar. Perguntinha, né? Aí, Maurício, Veiga, que voltou. E o Maurício tem jogado muito bem, né? Muito bem, centralizado. É algo que só beneficia, acho que o Abel. Lógico, a gente está falando do Estevão, é indiscutível a entrada dele. Lógico, no primeiro momento pode ser que não como titular, para recuperar o ritmo, mas na condição ideal é titular, é um dos melhores jogadores do país. Talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E acho que é muito ali sentindo o momento, o treinamento no dia a dia, que a gente não tá, e eu tô encontrando uma boa forma de muretar nessa pergunta, porque ela é muito difícil. Mas assim, hoje até o Maurício acho que se credencia se manter no time titular. Pelo que ele tem jogado, acho que esperou a oportunidade, tem entregado. Mas eu não consigo encontrar uma resposta errada para essa pergunta, sinceramente. Você consegue, Marra? Ou a resposta certa existe? Acho difícil. Acho que não tem necessidade de acelerar o processo. E acho que o Abel não vai acelerar. É um jogador que já teve contusão antes, aí tem nova contusão. Acho que ele vai amadurecer. Se está treinando já está treinando, já está liberado, se tem possibilidade... Ele talvez não tenha ido para a seleção até por conta disso também, né, Marra? Acho que é jogador para preservar muito bem. E entrar em segundo tempo, aos poucos. Onde ele vai jogar? Para mim, o melhor rendimento dele é aberto pelo lado direito. Sim. Concordo. Ali ele corta para a perna esquerda e sai de baixo. Sai de baixo não, você trabalhou em campo várias vezes, é hora que você pega a caneta para anotar quantos minutos foi aquele lance e tal, porque depois você vai lembrar daquilo. Mas mesmo o Palmeiras encaixado, a gente não fala também sobre a possibilidade de segurar o Estevão, né? Não, eu acho que segura só fisicamente. Sim. Só por uma questão clínica. Mas bem ele entra. O Palmeiras está encaixado e está vencendo. O problema é dele. Não é que entra. Para mim, ele é o principal jogador da temporada. Tô errado? Pensando aqui... Do Palmeiras? Do Botafogo. Do brasileiro, entrar um... Não, tô falando do Palmeiras. Do Palmeiras? O maior talento brasileiro dos últimos 2 anos. Ô, Rafa, e aí? Quem você tira do time? Dos últimos 2 anos? No momento, ninguém. O maior talento brasileiro dos últimos 2 anos. Teria que parar para pensar um pouco mais para retroceder até 2022. Mas 23, 24, estou seguro. Talento, não apareceu ninguém com o tamanho do talento do Estevão. Acho que não precisa ser ninguém do time. Você está falando de um time que ganhou 6 jogos seguidos. De um time que atingiu, de novo, um nível de autoconfiança elevadíssimo.
de um time que faz jogos diferentes e da mesma forma vence, alcança suas metas sem necessariamente utilizar o mesmo expediente, a mesma estratégia, a mesma metodologia em todas as partidas. É um Palmeiras pronto realmente para mais uma vez bater campeão no final do ano, brigar com o Botafogo por esse título. Até outro dia se debatia um time supostamente sem autoconfiança, um trabalho já discutido em alguns aspectos, podiam dizer que estava caducando porque perde precocemente a sua sobrevivência nas Copas, Libertadores e do Brasil, mas se reinventa no Brasileiro de maneira sublime, com uma grande performance. E se o time está jogando bem, está vencendo os jogos, está alcançando a sua meta, para que mexer agora, forçando a entrada do jogador, só porque ele tem toda essa qualidade? O time não está precisando dele ainda. Eu estou com marra. Preserva e entra com ele durante os jogos. Melhorar, né, quando ele entrar. O time tá bem, mas vai melhorar. Mas é isso, não precisa, não é urgente. Exato. Certo? Dos 3 daquela linha ali de meio, né, de meio atacantes ali do Palmeiras, quem ainda não joga o melhor que pode é o Felipe Anderson. Não é? Mas isso não quer dizer... Mas ele é quem joga pela esquerda. Então, por qualidade e por ter feito já, ele pode jogar em todas as posições. Isso. Melhor que ele não jogue de 9, mas ele pode jogar de 10 pode. E o antigo 11 e o 7, né, pelos dois lados. Então, mas assim, hoje ele joga menos que o Veiga e que o Maurício. Mas eu acho que não dá para tirar o Felipe Anderson porque ele está evoluindo. E não é um menos que ele está destoando. Não, assim, não é que ele pode jogar mais. Eu acho que no fim a discussão vai ficar muito entre Veiga e Maurício. Eu tiro o Maurício. Num Palmeiras ideal. Você tira o Maurício? Porque eu acho que o Veiga voltou a jogar bem. E o Veiga já era o dono da posição e a gente não pode, acho que, menosprezar o quanto o Veiga é grande e decisivo para o Palmeiras, né? Não, hierarquia também recente, hierarquia, né? Não é nem... É, isso, também. Então, acho que nessa disputa eu tiraria o Maurício. E na disputa do Campeonato Brasileiro, a gente está falando da mesma conversa, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza ainda? Nós estamos restritos a esses 3 ainda? Estava sentindo falta da gente se colocar o Fortaleza. Apesar da gente já ter falado antes. Sim. A gente ter se... Sim, assim, porque não é uma questão de... Assim, precisamos colocar o Fortaleza... Não, o Fortaleza se colocou. Ele está lá. O Fortaleza pode ser líder hoje do campeonato. Ele tem menos de onde tirar? Sim. Os outros elencos são melhores. Os outros elencos, inclusive, são clubes que têm mais dinheiro. Mas não estou fazendo favor para ninguém. É o Fortaleza que se colocou nessa situação de estar nessa briga. E eu não acho, respondendo a sua pergunta, eu hoje não acho que tem um outro participante, não. São esses 3 mesmo? Hoje são os 3. Eu não descartaria o Flamengo ainda, não. Não? Não. Hoje, né? Vamos esperar. Por causa disso. Pensando no hoje, eu concordo, entendo o ponto. Ele não se coloca na briga. Mas, assim, fato novo, boa atuação. Se ele ganha, fica 6 pontos do Botafogo num campeonato que pode oscilar. Eu não descartaria. Não vejo ele como um favorito. Acho que entra atrás do Fortaleza na disputa. E, para mim, há 2 favoritos. Botafogo e Palmeiras. O Botafogo e o Palmeiras são mais fortes. Para mim, são os favoritos ao título. O Fortaleza é um candidato e o Flamengo é um não descartado. Eu colocaria dessa forma. É um candi. Ô, Rafa, como é que tá o Fortaleza? Muito prático o Donk hoje, hein? Fortaleza aí nessa disputa para você, Rafa. Fortaleza briga sim, mas ele tem contra si a sua própria irregularidade, né? Não é nem a questão do elenco, acho que o Mar levanta esse ponto que é importante, ele pertence à natureza dessa discussão, mas assim, ainda assim poderia encontrar uma solução se fosse com a formação principal um time mais confiável. A gangorra do Fortaleza ao longo da temporada depois encontra numa reta decisiva. É bem verdade que não tem mais a Sul-Americana, entre aspas, para poder dividir as atenções, atrapalhar, né? Digamos assim. O foco fica mais em cima do brasileiro. Mas acho que em algum momento esse Fortaleza volta a oscilar, como já oscilou em momentos importantes esse ano, e vai ficar mesmo entre Botafogo e Palmeiras. Em relação ao Flamengo, preciso dizer o seguinte, mudou o comando técnico. E eu acho que essa mudança, ela talvez respalde a muretagem do André Donk. Se fosse o Tite, ainda o técnico, eu diria com segurança que o Flamengo estaria fora da disputa. Porque o próprio Tite tinha estabelecido isso internamente quando começou a escolher o brasileiro para ser o campeonato das rotações. E aí deu no que deu. O Flamengo perdeu alguns jogos que não poderia perder, como por exemplo contra o Grêmio, que jogou melhor com o time reserva e conseguiu perder o jogo. Mas com o Felipe Luiz,
eu acho que vai ter que aquele algo além. Vai ser impresso em campo algo diferente. Então, dá para imaginar assim o Flamengo entra na vida pelo título. Vem comigo pro muro, Rafa. Tem espaço. Foi sentado na mureta, a mureta da Urca lá, os dois. Não, justificando. Semana passada eu falei aqui. Semana passada eu disse aqui que o Flamengo está fora da briga pelo brasileiro. O Tite é no técnico. Você muda o comando técnico, você muda a perspectiva. É um fato novo que justifica também que a gente altere a opinião. Uma vez o pensador disse que inteligente é o homem que muda de opinião, Bruno e Mari. Ó, tá vendo? Tá vendo, Bruno? Ou indeciso, né? Inteligente ou indeciso. Também vamos falar a verdade, depende, né? Pode ser isso também. Promessa ou projeção? Promessa ou projeção. Tem aquela sequência, a gente tá falando do Fortaleza e a gente viu que Fortaleza. Só 5 derrotas no campeonato. Olha aí. Fortaleza, não perdeu nenhuma em casa. Fortaleza, que veio numa sequência de 3 jogos fora de casa e por isso perdeu 2. Verdade. Fortaleza não perdeu nenhuma em casa. Em casa é forte. Então, vai ter esse confronto aqui, ó. Mas contra o Palmeiras. Esse aqui antes, ó. Peraí, volta. Cadê? Esse aqui. Puxa, o contexto desse aqui é aquele jogo que o Atlético estará no meio da Copa do Brasil e Libertadores. O jogo puxado. Mariana, então, o Atlético na pauta bem bacana. O Atlético não estará focadaraço nesse jogo. Quando que é esse jogo, Mari? É naquela semana que foi adiantada. É o jogo que foi adiantado. Então é antes do Atlético. Adiantado no mundo? É isso? Não vai ter a Natal rodada. esse ano, não vai ter. A rodada. E aí o Atlético vai ter na sequência, voltando de data FIFA, o jogo do Brasileiro aqui, e aí depois é Vasco e River. Esquece esse então, assunto. Mesmo jogando... Não, mas isso é depois da data FIFA. Os caras vão precisar jogar para pegar o ritmo para essas... Sente-se no programa, Mariana. Vai fazer 3 jogos com todo mundo. Isso. 2 tendo que decidir no Rio... O Atlético pode ajudar a decidir o Campeonato Brasileiro. Não, eu tô dizendo que pro Fortaleza, esse jogo contra o Atlético, ele já é bom em casa. Ontem o torcedor do Fortaleza mandou mensagem. O melhor possível, né, para enfrentar o Galo. O Galo vai com força máxima? Eu falei, duvido. Não, também duvido. Talvez não vai todo reserva por conta da volta da data FIFA. Mas vai ter mesclado. Mas vai estar com a cabeça na sequência. É um dos melhores momentos para enfrentar o Atlético. Põe a sequência aqui do Palmeiras. Porque eu quero falar desse jogo aqui, ó. Mas esse jogo aqui, ele tem a ver com a sequência do Palmeiras e tem a ver com o Estevão. Isso. O Estevão, ele pode voltar aqui, certo? Mas o Estevão está pendurado. Ou seja, o que ele faz? Ele joga aqui para, de repente, tomar um cartão e não jogar aqui? Ou ele precisa jogar aqui um pouco, precisa jogar bem aqui para ir 100% aqui? Ou ele não corre o risco de ficar fora desse jogo? O físico que vai determinar muito, né? Porque não é questão de minutagem, de ritmo de jogo. Acho que isso é o preponderante. Lógico que num cenário ideal, com ele 100% ou próximo disso, seria bom evitar o risco de tomar um amarelo para o Clássico. É melhor pensar na parte física do que na parte do cartão, é isso? É melhor. Assim. Deve ser o que eles levam em consideração primeiro, né, Marcos? Melhor a parte física, até porque o Palmeiras tem resolvido a sua vida, seus jogos, sem o Estevão, né? Então, pensa primeiro na parte física. Se der, deu. E aí eu tô falando isso porque como ele está pendurado, né? Porque fica essa dúvida. Será que é melhor ele tomar um cartão para não jogar contra o Juventude e não correr risco de ficar fora contra... Então, mas o jogo do Juventude é difícil. É perigoso também, né? Sim. E fora de casa, pesado. E aquela sequência Fortaleza e Corinthians, o que isso pode ser determinante na vida do Palmeiras? Mas 6 pontos aí, você podendo complicar de vez a vida do rival... Ou, de repente, você perde os 2 jogos e se complica na luta pelo título, ainda reanima o seu rival. Isso é do que a gente estava falando, assim. A sequência, às vezes, em período muito curto, ela pode ter um impacto muito grande na tabela. Rapidinho, só coloca de novo do Fortaleza. Aí, galera, pessoal falando sobre o Palmeiras, projetando essa próxima rodada do Brasileirão. Pode assumir a liderança, assim também como pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que está na 3ª colocação. Tem que ficar ligado também na questão aí desse ponto, né? O torcedor pensa ali mais no Palmeiras assumir a liderança, mas tem também a questão que tem que ficar de olho aberto aí com o Fortaleza, que está em 3º, tem 55 pontos, e o Palmeiras não pode tropeçar também, porque se tropeçar e o Fortaleza vencer, o Palmeiras pode cair para 3º. É um jogo que dá para o Palmeiras vencer sim, né? O Bragantino, com todo respeito, mas dá para o Palmeiras vencer sim. Fora de casa, o Bragantino não está num bom momento, apesar que esses times que estão aqui na parte de baixo é sempre complicado, né? Jogar com esses times que estão dando a vida
para vencer suas partidas. Mas aqui, né? O Botafogo é o primeiro na tabela com 57 pontos, o Palmeiras com 56 e o Fortaleza com 55 aqui. Tanto o Palmeiras quanto o Fortaleza tem a chance de assumir a liderança. E o Botafogo pode se manter também, no caso que o Botafogo vença o seu adversário, que é o Atlético Paranaense, um time que está muito mal também, mas a partida é fora de casa. Esses 4 times que estão aqui, né? Os 5 times aqui, primeiros colocados, vão jogar fora de casa. O Botafogo joga contra o Atlético Paranaense, Palmeiras contra o Bragantino, Fortaleza contra o Grêmio, esse jogo que é hoje, às 21h30. E o Flamengo joga contra o Bahia, o São Paulo joga contra o Cuiabá. O Palmeiras já vai entrar em campo amanhã, sabendo do resultado dessa partida, né? O Fortaleza vencendo hoje, ele pode assumir a liderança, né, momentaneamente. Aí vai depender também do restante dos outros jogos, que é amanhã. O Botafogo joga às 16h30, e o Palmeiras às 16h30 também, os dois times aí no mesmo horário. Então, se o Fortaleza vencer o Grêmio hoje, o Fortaleza pode pular aqui para primeiro, né? Vai a 58 pontos. Fortaleza fazendo uma bela campanha. Palmeiras amanhã já entra sabendo aí desse resultado e joga no mesmo horário que o Botafogo, que o Brasileirão ficando bem interessante essa briga e essa disputa pelo título. Vamos aguardar. O Palmeiras que pode ter o reforço aí do Estevão, que está muito... tudo indica, né, que ele vai estar à disposição, se não começar de titular, mas vai estar ali no banco de reserva. A dúvida, quem que o Abel vai tirar para colocar o Estevão? O Veiga ou o Maurício? Ou será que pode sacar também até o Felipe Anderson? Mas o time estava funcionando bem antes da lesão do Estevão, né? Com o Veiga no banco. Mas o Veiga voltou para o time titular, fez boas partidas, uma ótima opção. Acredito que pode acabar sobrando ali para o Maurício, né? Tem essa questão também de hierarquia, né? Com o Veiga há mais tempo aí de Palmeiras. Mas vamos aguardar, né? Quem o Abel tirar ali, a decisão do Abel, acredito que o torcedor não vai contestar, dependendo também, né, do resultado do jogo aí. Vamos aguardar essa partida. Deixa sua opinião aqui nos comentários, aquele like para estar fortalecendo. Aproveita também e já deixa seu palpite para esse jogo. Valeu e até a próxima, galera.